Olá, graças e paz. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a fé. Na realidade, hoje eu quero falar sobre uma expressão muito comum quando se fala sobre fé, quando se fala sobre Deus. Uma expressão que existe muito nos lábios das pessoas é: ah, mas Deus é um só. Tá, legal, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. O apóstolo Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, o seguinte: crês que existe um só Deus? Faze bem. Até os demônios creem e estremecem. Um versículo forte, porque sempre quando nós ouvimos a palavra demônio, muitas pessoas ficam meio assim, né? Mas na realidade o que Tiago está dizendo é o seguinte. Bom, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Tiago está questionando algumas pessoas acerca da fé. Por exemplo, Tiago está dizendo às pessoas: olha, vocês dizem que têm fé, mas eu não vejo obras. Eu não vejo mudança na vida de vocês que possam ser uma expressão de que vocês realmente têm essa fé que vocês dizem ter. Eu posso mostrar para vocês, através das minhas obras, que eu tenho fé. E vocês, o que vocês conseguem me dizer? E aí então ele chega no versículo 19 dizendo isso: olha, vocês dizem que acreditam que existe um só Deus. Tá, legal, vocês fazem isso, legal. Só que isso os demônios também fazem. Os demônios também acreditam que existe um só Deus e estremecem quando ouvem falar o nome de Deus. Os demônios têm um temor, um medo, né? Chega a ser medo na realidade, quando se ouve falar do nome de Deus. Então os demônios têm um respeito, sabem quem é Deus e têm um medo de Deus. E na realidade, o que acontece é que o Tiago estava dizendo o seguinte: olha, não adianta você dizer que conhece a Deus, você dizer que existe um só Deus e que reconhece que Deus é um só, se a sua vida não tiver mudança. Porque quando a pessoa realmente conhece a Deus, a vida dele é transformada. A fé que ele adquire ao conhecer a Deus vai impulsioná-lo a ter a sua vida transformada. Não adianta, por exemplo, dizer que tenho fé e que conheço que Deus é um só, se, por exemplo, um adúltero dizer que conhece a Deus e não abandonar o adultério. Não adianta um ladrão dizer que conhece a Deus e que reconhece que existe um só Deus e não abandonar o crime. Não adianta as pessoas dizerem que conhecem a Deus, que reconhecem a existência de Deus, e essa fé confissional, ou seja, aquilo que eles dizem ter, não condizer com a realidade de sua vida. Não adianta, por exemplo, um mentiroso dizer que conhece a Deus e não abandonar a mentira. O que Tiago está dizendo é que muitas vezes as pessoas querem dizer que conhecem a Deus só para esperar algo de Deus. Ah, eu acredito que Deus vai me abençoar, eu acredito que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo, que Deus é poderoso e tal. Tá, legal. Mas e a sua vida, a sua fé? Que realmente mudou algo na sua vida? A não ser essa convicção de que Deus vai se mover a seu favor? Mas você tem condições de mostrar pela fé que você confessa que você realmente se moveu em favor de Deus. Se você se moveu em favor dos propósitos de Deus e dos desígnios de Deus para a sua vida e para a vida do seu próximo. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos sendo talvez piores que os demônios. Porque os demônios ainda têm medo. Eles reconhecem o poder de Deus. E muitas pessoas dizem conhecer a Deus, mas não vivem como se conhecessem. Dizem que acreditam na existência de um Deus, mas não vivem como se realmente acreditassem na existência desse Deus e que realmente se portam dessa maneira. Existe um homem, agora eu não me recordo, não me engano foi Gandhi, que ele disse o seguinte: se os cristãos realmente conhecessem o Deus a que eles pregam, eles andariam todas as horas do seu dia de joelhos. Tamanha reverência do Deus que anunciamos, do Deus que falamos. As pessoas veem um Deus tão grande e reconhecem esse Deus, mas nós temos que provar que nós realmente também cremos na existência desse Deus e cremos na sua santidade, no seu poder, na sua majestade. Então nós temos que entender que dizer que conhece a Deus, dizer que tem fé, não é o suficiente. É o que Tiago está dizendo. Você tem que mostrar as mudanças na sua vida, você tem que mostrar as suas obras, não somente as obras como alguns por aí dizem que as pessoas vão ser salvas pelas obras. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nossa fé deve gerar em nós frutos. A nossa fé deve gerar em nós obras que possam realmente ser a expressão dessa fé. Paulo diz que não era mais ele que vivia, mas Cristo que vivia nele agora, depois que conheceu a Deus verdadeiramente. Então agora, se Cristo vive em mim, as minhas obras deveriam ser as obras de Cristo. O meu caráter deveria ser o caráter de Cristo. Nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós também não podemos viver apenas uma fé confissional, de palavras. Nós temos que ter obras, temos que ter frutos em nossas vidas. E é isso que nós temos que nos diferenciar dos demônios. Os demônios também creem que existe um só Deus, mas eles se rebelaram contra Deus. E toda vez que eu e você negamos os propósitos de Deus, negamos a vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos sendo como os demônios.
Estamos nos rebelando contra a vontade de Deus e contra esse Deus que dizemos conhecer. Mas os filhos de Deus realmente obedecem ao Senhor. Obedecem à vontade de Deus. E como você vai conhecer a vontade de Deus? Lendo as Escrituras, se relacionando com Deus através da oração. E assim você vai conhecendo a Deus. E você vai conhecendo aquilo que Ele espera de você. Não somente aquilo que Ele tem para você. Porque muitas pessoas dizem que conhecem a Deus e gostam de falar de Deus, quando eles gostam de ouvir versículos, por exemplo, que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, já supriu, né? E já supriu em Cristo Jesus. Não através das nossas obras, mas foi em Jesus. Então as pessoas gostam de ler versículos como esse. Mas será que nós temos entendido, por exemplo, que está escrito em Romanos capítulo 12, que nós devemos oferecer a Deus nosso culto racional, que é oferecer o nosso serviço a Deus? É nos mover em prol do reino de Deus, é abrir mão do nosso ego, abrir mão dos nossos interesses para servirmos a esse Deus a quem confessamos. Que nós possamos entender isso, que haja diferença entre aquilo que confessamos e aquilo que os demônios também reconhecem e confessam, que existe um só Deus. E que muitas pessoas, não somente os demônios, muitas pessoas dizem apenas que conhecem a Deus, mas não abandonaram suas obras pecaminosas, não abandonam o pecado, não abandonam a mentira, o adultério, a ganância, a inveja, não abandonam o roubo, o orgulho. Dizem que creem, mas não apresentam frutos dessa fé. Que nós, como filhos de Deus, possamos apresentar frutos a Deus da nossa fé e mostrarmos que realmente essa fé é autêntica e verdadeira e que nós possamos viver isso a cada dia. Que nós possamos realmente termos uma fé autêntica, a fé que agrada a Deus, a fé que nos leva a alcançar aquilo que nos foi prometido em Cristo, sim, mas a fé também, principalmente, que nos leva a nos render a Deus, como foi na vida de Tiago. Que Tiago disse é que a vida dele era cheia de obras, de frutos, que podiam comprovar a fé que existia no coração dele e a presença de Deus que era real na vida dele. Que isso seja uma verdade em sua vida, que haja diferença entre aquilo que você crê e que os demônios creem. Que nós possamos ser como filhos e não como demônios. Deus abençoe em nome de Jesus.